casos. Bom, eu tenho, no caso aqui, até 3 autores. Quando eu tenho até 3 autores, eu devo estar citando todos eles, sempre separando um autor do outro por meio de ponto e vírgula. Então vamos ver esse exemplo aqui embaixo. Hades, vírgula, L, ponto. Isso aqui é um autor. Ponto e vírgula. Kerbey, vírgula, RR, esse é o segundo autor. Então, eu posso identificar dentro dessa referência bibliográfica que nós temos 2 autores. Aí vem o quê? O título da minha obra, análise sobre o comportamento de compra. Tá? Para cada letra que tem importância dentro do meu título, tá? Eu tenho apenas a primeira letra da palavra em caixa alta, em letra maiúscula, vírgula, 5ª edição, vírgula, São Paulo, vírgula, editora USP, vírgula, o ano que foi publicado, que é 2002, finalizando com o ponto. Então veja bem, toda essa questão a gente trabalha sempre utilizando ponto e vírgula, ponto, vírgula, 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 ponto. Essa é a maneira correta que nós temos para poder estar utilizando quando nós temos até 3 autores. No caso aqui são 2, caso existisse um terceiro autor, depois do ponto do segundo nome desse autor aqui, nós estaríamos colocando ponto e vírgula e os dados do terceiro autor. Bom, e quando nós temos mais do que 3 autores, qual é o procedimento? Quando nós temos mais do que 3 autores, a gente coloca o primeiro autor, tá? Como a gente está vendo aqui no exemplo, Silva, vírgula, L, ponto e vírgula, e a expressão latina et al. Et al quer dizer que nós temos mais do que 3 autores trabalhando dentro dessa obra. Tá? Silva et al. Temos aqui acima de 3 autores, é verificar dentro do livro onde que nós temos a referência desses autores, tá? Para que a gente possa saber. Ponto, aí vem o título. Como a poluição afeta a nossa saúde. Terminou o título, vírgula. Vem a edição, vírgula. A cidade de Curitiba, tá? A editora e o ano de publicação. Perfeito? Bom, vamos agora analisar quando nós temos autores desconhecidos. Nós temos que tomar bastante cuidado nesse caso. Por quê? Se não existe o autor, a gente entra direto no título da obra. Só que o título da obra, nesse caso, quando o autor é desconhecido, todo ele é em caixa alta. Tudo em letra maiúscula do começo ao fim, como nós podemos ver aqui no exemplo. Ó. As várias faces da saúde. Tá? Cidade de São Paulo, editora Academia, no ano de 1994, e está inserido isso dentro da página 134. Perfeito? Então essa é a postura que nós devemos ter quando nós estamos referendando livros de autor desconhecido. Bom, na sequência aqui eu vou ter bastante um material falando para vocês da importância de uma referência bibliográfica na sua monografia, no seu artigo científico. Eu não vou ficar falando detalhadamente essa parte teórica, justamente pelo fato de isso aqui tudo estar disponível para vocês no Moodle, e é muito interessante que vocês façam essa leitura, que vocês tenham o cuidado para poder estar adequando o artigo científico do teu trabalho final de graduação, do teu TFG, a essa estrutura. Tá? É muito importante. Então, eu não vou ficar detalhando tudo isso, porque toda essa estrutura vai estar prontinho para que vocês trabalhem, que vocês atuem. Eu vou pegar a parte prática para diretamente estar abordando esse tema com vocês. Lembrando que toda essa estruturação ela está em acordo com a NBR 6023 da ABNT. Tá? Então são vários textos que a gente tem aqui comentando, falando a postura que vocês deverão ter, o cuidado que vocês deverão ter em estar utilizando essa bibliografia
dentro do padrão e nas normas da ABNT. Tudo isso que vem como texto que está aqui é para que vocês possam estar entendendo, buscando e colocando esse conteúdo. Eu vou estar pegando a seguir os aspectos que são importantes para que vocês... São as perguntas que a gente mais escuta nos dias de hoje. Muita gente tem feito as pesquisas através de sites, de links da internet. E aí, como que eu vou estar referendando tudo isso? Tá? Primeira coisa, você tem que tomar muito cuidado com a procedência desse artigo que você está buscando dentro da internet. Você precisa entender que isso está de acordo com um padrão científico. Hoje em dia, cada um escreve o que quer e posta na internet. Então, a gente precisa estar com esse zelo, com esse cuidado, para saber se realmente esse artigo que a gente está buscando, ele está fundamentado, ele foi publicado e indexado em algum site, algum link que tenha essa característica de produção científica. Enquadrando dentro dessa norma, o que a gente vai estar utilizando, como que a gente vai estar fazendo. Tá? Mesma estrutura, o sobrenome do autor, o nome do autor, apenas a letra dele aqui na frente, o título desse artigo que a gente está buscando, caso tenha subtítulo, 2 pontos e coloca o subtítulo, o ano que a gente abordou isso tudo, o link onde você capturou todas essas informações e o mais importante de todo esse processo, a data da pesquisa, o momento em que você fez essa pesquisa. Você pode estar pesquisando hoje na internet esse artigo e daqui uma semana, 2 semanas, daqui um mês, um ano, esse artigo ele pode ter sido excluído. Para que não fique isso aí com características de que você inventou esse artigo, você deve estar colocando o processo onde você fez esse acesso, tá certo? Então, antes da data, acrescenta-se a expressão acesso em 2 pontos, o nome do autor pode ser até omitido nesse caso, tá? TCC não é mais obrigatório segundo a portaria do MEC. Pontual, disponível em... Nós estamos verificando. Olha, isso aqui é um artigo que o MEC estava falando que para alguns cursos não tem obrigatoriedade de se produzir o TCC. Vou abrir aspas aqui. TCC é uma expressão que é trabalho de conclusão de curso. A maioria dos cursos de bacharelado possuem TCC. No caso específico da arquitetura, nós não utilizamos a expressão TCC. Tá? A ABEA e o CAL, eles nos norteiam para que nós utilizemos a expressão TFG, Trabalho Final de Graduação. Por quê? Não é pura e simplesmente um trabalho de conclusão, é um trabalho final que ele vai estar englobando todo o conteúdo que você viu durante todo o seu curso. Tá? Então é muito importante que na nossa formatação, no nosso trabalho, nós utilizemos TFG e não TCC. Tá? E a maneira correta de nós estarmos colocando essa referência do link é dessa maneira, olha, www, tá? Pura e simplesmente seguir essa referência, tendo como prioridade o acesso à data onde foi feito isso. E alguns autores e algumas pessoas ainda colocam, inclusive, o horário na qual foi feita a pesquisa. Tá? Mas isso pode ficar também em aberto, não é prioridade que se tem. E você coloca o endereço do site sempre entre os caracteres maior e menor, tá? Como a gente pode ver no exemplo aqui acima. Artigo de revista. Artigo de revista também segue um padrão muito parecido com tudo isso, onde nós temos o autor do artigo, o título do artigo, caso tenha subtítulo, 2 pontos, o subtítulo, ponto, o título da revista. Tá? Se esse título de revista for muito grande, ou se você quiser estar abreviando, você tem que tomar muito cuidado com esse abreviado ou não,
para que você mantenha o padrão como a revista é reconhecida. Tá? Na sequência a gente coloca o local de publicação, o número do volume da revista, o número do fascículo, as páginas inicial e final e o mês, o ano de publicação dessa revista. Essa é a maneira correta de a gente estar fazendo uma referência bibliográfica de artigos de revista. Tá? Lembrando sempre que nós devemos utilizar artigos de revistas científicas. Não é toda e qualquer revista que a gente pode estar utilizando no nosso TFG. Consultar sempre o seu orientador para saber se esse artigo dessa revista que você está utilizando, ele é aceito ou não como referência bibliográfica. Tá ok? Bom, podemos também estar buscando em teses, em dissertações e trabalhos de conclusão de curso ou de TFG, como já citamos, e a gente segue sempre a mesma padronizagem. Tá? Então a gente tem aqui um roteiro para que a gente possa estar utilizando. Autor, tá? Seria o sobrenome do autor, o nome dele abreviado, o título, tá? Itálico, isso aqui está aqui perdido, tá? A gente por enquanto está trabalhando todo ele sem o itálico, mantendo sempre aquela padronização. Tá? Isso aqui eu busquei de alguma referência na qual esse itálico passou desapercebido. Então não coloque título como itálico, título normal no meio de todo esse processo. Tá? O ano de apresentação, o número de folhas, categoria e a instituição onde foi divulgado esse trabalho. Tá certo? Seguindo no complemento o ano em que foi publicado esse trabalho, esse artigo científico. Então aqui tem um exemplo de como a gente deve estar fazendo, apenas com uma observação quanto ao itálico, tá? Não utilizar o itálico. Eu sempre prefiro manter de uma forma padronizada isso aqui, sem a inclusão de itálico. Artigo de jornal também segue essa padronização. Olha aqui, ó, nome do autor, tá? Esse nome do autor a gente sempre entende-se que é o sobrenome dele, caixa alta, o título do artigo, o nome do jornal, local, data. Data a gente compreende por dia, mês e ano onde foi publicado isso, o número do caderno dentro do jornal, em qual seção que se inclui esse artigo e as páginas iniciais e finais dentro de todo esse processo. Bom, a gente pode ter também utilizar entidades, por exemplo, eu vou falar o MEC, Ministério da Educação, lançou um texto que eu quero estar utilizando. Então ele se enquadra aqui como empresas, associações, órgãos governamentais. Como que eu faço isso? Eu coloco sempre o nome da entidade, o título que tem sobre esse artigo que eu estou buscando, a cidade, editor e ano. Tá? Exemplo nós temos aqui embaixo. Ministério do Turismo, avanço do turismo no litoral, a cidade onde foi feito esse artigo e o ano em que foi publicado. Vocês podem ver que essa estrutura ela é bastante simples, tá? E ela deve ser evidenciada. Volto a bater nessa tecla que referências bibliográficas são fundamentais que a gente coloque toda essa estrutura dentro desse padrão, dentro dessa norma. Ah, Fernando, existe alguns casos aqui que está aparecendo esse itálico ou não que você gerou. Quando você está em dúvida, busca aquele recurso que eu falei agora há pouco, que é o link do Mentor. Coloca dentro do Mentor toda essa estrutura que ele te mostra o padrão correto que você pode estar desenvolvendo, que você pode estar fazendo toda essa questão. Volto a bater nessa tecla da importância de nós termos as referências bibliográficas perfeitamente dentro das normas da ABNT. Tá? Um artigo científico que ele aborda as normas da maneira que deve ser feito é um artigo diferenciado. Você tem uma facilidade maior de publicar em sites onde você consegue ter publicações com referências, um Qualis A, um Qualis B,
São publicações que realmente fazem a diferença dentro de um contexto de publicação. Bom, eu vou estar concluindo nossa videoaula de hoje, onde a gente está falando sobre referências bibliográficas, abordando isso que eu mostro aqui, que eu comento nesse último slide. Vou ler isso junto com vocês, peço que vocês leiam com calma. As referências bibliográficas são um ponto fundamental em qualquer trabalho ou projeto acadêmico. Muitas vezes a aprovação ou não pode depender delas. A banca examinadora, tão temida pelos concluintes universitários, observa minuciosamente se os assuntos contidos estão todos embasados em fundamentos científicos. Se toda essa estruturação acadêmica atende às normas da ABNT. Um artigo científico de qualidade, ele se enquadra perfeitamente dentro de toda essa norma. Pessoal, dessa forma a gente encerra essa videoaula. Tá? Boa noite a todos, fiquem com Deus e até uma próxima videoaula. Fui!